Temporal, granizo e nuvem funil. Chuvas causam estrago no oeste de Santa Catarina. Quais são as cidades que decretaram situação de emergência? E mais, ainda tem chance de chuva forte pelo nosso estado? Todas essas respostas ao vivo aqui no Meio-Dia, que está só começando agora, 11 horas e 20 minutos. Bom dia, Fernando Machado. Oi, Maria. Bom dia para você. Você de casa, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Obrigado por escolher o SBT para ficar bem informado nesta quinta-feira de chuva em algumas regiões do estado. E a chuva é um dos assuntos desta edição. E tem mais. Empreender, recomeçar, abrir a própria empresa. Hoje, em uma reportagem especial, você vai conhecer dois empresários do ramo de beleza aqui em Santa Catarina que transformaram desafios em oportunidades. E digo mais, Marister, esse segmento cresceu mais de 11% em um ano. Então, você que está me assistindo, sonha em empreender? A área da beleza, da estética pode ser sim uma grande oportunidade e a gente te mostra a partir de agora. Vamos lá, minha gente, muito bom dia para você, bem-vindo, e a gente já abre essa edição falando de chuva. Sim, as fortes chuvas que atingiram a região oeste do estado no fim da tarde desta quarta-feira causaram estragos em vários municípios, viu, Maristé? Fernando, teve queda de granizo, destelhamentos e até a formação de uma nuvem funil. É isso mesmo, o Felipe Bastos está chegando ao vivo de Chapecó para trazer todos os detalhes. Ficou complicada a situação por aí, foi muita chuva, né, Bastos? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para Maria, para todo mundo que está acompanhando a nossa programação aqui no SCC Meio-Dia. Maria, foi muitos estragos. Tanto é que os prejuízos, eles ainda estão sendo calculados em muitos municípios. A gente teve registros, de quedas de granizo no meio oeste, tivemos destelhamentos de casas no extremo oeste. Aqui em Chapecó foi muita chuva também, mas em Chapecó a gente não teve estragos. Já na regional aqui de Xanxerê, sim, também tivemos bastante quedas de granizo. Alguns municípios ainda, eles estão fazendo aquele trabalho de levantamento. Amanhã de hoje foi justamente por isso, dos profissionais da Defesa Civil irem a campo para ver literalmente os prejuízos. Foi muita chuva, muito vento também. Teve município aqui da região que os ventos ultrapassaram os 100 km por hora. Algumas cidades também, como foi o caso de Fraiburgo, deve decretar a situação de emergência. A gente não tem ainda a confirmação oficial, assim também como outros municípios aqui da nossa região. Granizo foi registrado em Xanxerê, Bom Jesus, Lajeado Grande, Maria. Uma imagem que viralizou nas redes sociais foi a formação de uma nuvem funil, porque ela é muito parecida com um tornado, não é? E aí, é claro, acabou assustando muitos moradores, não só da cidade, mas também da região. Nós preparamos algumas das principais ocorrências aqui do oeste e nós vamos contar para você como que foi essa situação bastante complicada entre a tarde e a noite desta quarta-feira. Acompanhe. E uma imagem que chamou a atenção de moradores de Lajeado Grande foi a formação de uma nuvem funil, que nada mais é uma formação atmosférica que se estende a partir da base de uma nuvem. É o estágio inicial da formação de um tornado. A nuvem funil é um fenômeno raro, mas pode ser visto durante tempestades, especialmente quando há forte circulação de ar e diferença de temperatura entre a base da nuvem e o solo. Se a nuvem funil chegar a tocar no solo, transforma-se em tornado. Até o momento a gente não tem informação que essa nuvem tenha tocado o solo e também não há relato de danos. Também, na quinta-feira, a gente continua com a passagem dessa frente fria pelo estado e segue mantendo o tempo instável em todas as regiões. Então, dessa forma, fique atento aos alertas emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina e, em situações de emergência, acione o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Já outros municípios da região também registraram queda de granizo. Bom Jesus, Ouro Verde, Faxinal dos Guedes, Passos Maia e localidades no interior de Xanxerê. O tamanho das pedras de gelo impressionaram. Até o momento, não foram registrados danos maiores nesses municípios. A Defesa Civil continua realizando o trabalho de levantamento dos estragos.
No município de Videira, no meio-oeste, uma série de destelhamentos foi registrada por causa de uma intensa chuva de granizo em localidades no interior do município. Mais de 12 mil metros quadrados de lonas foram distribuídas para as famílias atingidas. Até o momento, não se tem registros de desabrigados ou até mesmo desalojados. São Miguel do Oeste também registrou destelhamentos e danos na fiação da rede elétrica do município na tarde desta quarta-feira. Um forte vendaval assustou os moradores da cidade. Pelo menos 4 residências e 5 estabelecimentos comerciais foram atingidos pelos ventos, que chegaram a 100 km por hora. A Defesa Civil contabiliza os estragos e os prejuízos no município. Estamos hoje também com todas as equipes, força máxima aí, para fazer então a limpeza e a desobstrução das vias, né? E foi então um ginásio que tinha na rua Marcílio Dias com a rua Valdemar Angrabe, que foi totalmente destelhado. E essas telhas, então, e essa estrutura metálica vieram, então, para outras residências e outros estabelecimentos comerciais. E é isso, né? A gente pôde ver muitos estragos, os prejuízos ainda eles continuam sendo calculados, não se tem dados oficiais desses municípios, né, Fernando e Maria? É claro que a gente está em contato com a Defesa Civil desses municípios, aguardando então essas explicações, não é, sobre toda essa situação bastante complicada. A qualquer momento a gente volta ainda hoje aqui no SC Meio Dia para trazer mais detalhes sobre esses estragos que foram bastante grandes aqui na região. Fernando, Maria, devolvo para vocês no estúdio. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações direto de Chapecó. Qualquer novidade você traz para a gente aí sobre essa chuva e os estragos na região oeste. No litoral norte, Balneário Camboriú também registrou problemas com as chuvas. Durante a madrugada, uma tela de proteção de uma obra na Avenida Atlântica foi solta com o temporal e acabou atingindo, gente, a fiação elétrica. Dá só uma olhada na foto. Os agentes de trânsito tiveram que se deslocar até a ocorrência para isolar o local até a chegada da equipe da Celesc. Ninguém ficou ferido. Não houve registro de alagamentos na cidade, mas 3 escolas foram afetadas pelas chuvas e tiveram as atividades canceladas nesta manhã. Foi o Núcleo de Educação Infantil do bairro Estaleirinho, o Centro Educacional Tomás Francisco Garcia e também no bairro dos Municípios e o Sem Taquaras. Tá aí, gente, chuva. Agora, Fernanda, a gente precisa saber se essa chuva vai continuar e se traz algum alerta para os catarinenses. Maria, diversos municípios aqui de Santa Catarina tiveram transtornos pela chuva. Chuva essa que atingiu várias regiões do nosso estado. E por conta disso, o Thiago Pires está nesse momento ao vivo na sede da Defesa Civil para mostrar como é que estão os gráficos, os números para as próximas horas aqui no estado. Maria? Vamos lá então, Thiaguinho, quais foram as principais ocorrências registradas? Continua esse alerta. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia para toda Santa Catarina que nos assiste nesse momento. Pois é, nós estamos aqui, como você bem disse, na central de monitoramento aqui da Defesa Civil. E antes de nós mostrarmos os números, eu vou conversar com o Felipe daqui a pouquinho, que é o chefe aqui da meteorologia, para saber se ainda há, né, chance de chuvas temporais no estado para esta quinta-feira. Mas antes disso, nós vamos conversar com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrand, que está aqui nos recebendo. Secretário, como números oficiais, vamos aos números oficiais, secretário. Em primeiro lugar, obrigado por nos receber. Quantos municípios foram atingidos? De que forma a Defesa Civil já está atuando no estado? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. A você, Maria, Fernando, todos que nos acompanham pelo SCC. É extremamente importante destacar que os nossos alertas foram bem precisos em relação à tempestade severa e que indica também a importância de acompanhar a nossa previsão do tempo e acompanhar o SCC, que tem nos ajudado a divulgar essas informações. Quem está informado consegue se proteger melhor. E o resultado, infelizmente, dessas tempestades severas, dessa chuva e do granizo, são cerca de 16 municípios até o momento que apresentaram registros mais evidentes de danos, e desses 6 estão dando informações que vão decretar a situação de emergência. 2 já decretaram, Ibiam e Videira, e outros estamos aguardando as informações. São cerca de 750 casas atingidas nesse momento, e nós estamos aguardando dos nossos coordenadores da Defesa Civil, que nós temos espalhados pelo estado, as informações dos danos para poder apoiar
com telhas, cestas básicas, material de higiene e limpeza de casa, pessoal e outros itens que forem necessários. É uma ação de resposta rápida, entre 24 e 48 horas as nossas equipes estão apresentando as informações e o material já está chegando para ajudar a restabelecer, especialmente nesses casos de granizo e vendaval, a cobertura das casas, que é o principal dano aí constatado nesse momento. Continue, e aí o meu pedido é que continue acompanhando as redes sociais da Defesa Civil ali do seu município, que é fundamental, do Estado, as nossas redes sociais, claro, o SCC que tem nos ajudado aí a divulgar a boa informação, a previsão correta, aquela que de fato ajuda a população a proteger a sua vida e o seu patrimônio. Secretário, então, Defesa Civil continua em alerta, ainda tem chance de chuva, agora vamos saber exatamente já com o Felipe se tem chance de chuva forte e tal, mas continua a Defesa Civil em alerta e a comunidade pode ajudar entrando em contato se for necessário, é isso? Claro, entre em contato com o 93 são os telefones à disposição para você entrar com as informações e nosso trabalho continua em alerta, independente da situação. Nós temos aí 24 horas, 365 dias por ano o trabalho de acompanhamento meteorológico e, claro, numa situação assim, ainda mais forte, mais presente, acompanhado com os nossos coordenadores regionais que estão lá nos municípios acompanhando as informações e, de fato, também dando a resposta adequada. É uma determinação do governador Jorginho Mello que a gente esteja perto e mais próximo possível dos municípios para restabelecer a normalidade diante de situações como a gente tem vivenciado. Secretário, muito obrigado por conversar conosco. Fernando, Maria, obrigado. O secretário tem um compromisso agora, gentilmente nos atendeu, trazendo essas informações oficiais. Agora, como eu disse, nós estamos aqui na central de monitoramento, né, Fernando? E a sua pergunta foi em relação à questão da Maria, né? Se vem mais chuva por aí, como é que está a questão da previsão do tempo? A gente vai parar bem aqui em frente a esse grande painel aqui do telão, que é feito esse controle com o Felipe. Felipe, como é que está neste momento o nosso estado, Santa Catarina? Ainda há chance de chuva forte? Como é que está nesse momento um parâmetro para a gente aí? Bom, então, a chance daquelas tempestades severas que aconteceram ontem e também ao longo dessa madrugada, elas já diminuem bastante, então essas tempestades já estão em outras áreas do país. E aqui em Santa Catarina a gente fica mais agora com a condição de tempo mais instável e chuva ocasional. Aqui na imagem dos radares, a gente tem então mostrando aqui que nessa região do oeste, do meio oeste, onde também foi muito afetado, e parte do Alto Vale do Itajaí, a gente tem registro nesse momento de uma chuva fraca moderada. E nas próximas horas essa condição ela deve persistir. Então a gente deve continuar registrando, inclusive aqui no litoral também, uma condição de chuva. Para essas regiões, então, que já foram mais afetadas, a gente tem bastante residências que foram destelhadas, continua, então, esse alerta, principalmente voltado à chuva por conta do risco de alagamentos pontuais. E ao longo das próximas horas, então, essa instabilidade continua aqui no estado, mas até o final da noite e ao longo da sexta-feira, a condição de chuva diminui. Ela acontece ainda, mas de forma mais localizada. E ao longo do final de semana aí a gente deve ter uma outra frente fria avançando por Santa Catarina. Fernando, Maria, te agradece aqui ao Felipe por trazer todas essas informações. É claro que daqui a pouquinho tem a previsão do tempo completa aí com você no estúdio, mas é isso, ainda em alerta, mas com essas notícias aí dadas pelo Felipe. A Defesa Civil, claro, segue em alerta, qualquer problema entrar em contato para que imediatamente todas as forças aí, os municípios possam se locomover até os locais mais atingidos. Maria, Fernando, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Thiago Pires, pelas informações. Então, trazendo esse panorama geral da chuva das últimas horas aqui no nosso estado e com alerta de que ainda pode chover forte em algumas regiões aqui do nosso estado. Em instantes, eu vou trazer para vocês, para reforçar a previsão do tempo completa aqui no SCC Meio-Dia. Fernando. 11h34, está liberado o trânsito na 157 em Formosa do Sul, na região oeste do estado. Rodovia que precisou ser interditada por conta de um incêndio em um caminhão. Esse que você vê comigo aqui na tela do SCC10, o Portal da Notícia em Santa Catarina. Foi na noite desta quarta-feira um incêndio que destruiu a cabine do caminhão por volta de 9 horas da noite. Para ser mais exato, 9 horas e 7 minutos, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Quando a guarnição chegou no local, o caminhão já estava assim, em chamas, completamente destruído. O motorista foi encaminhado para o hospital. O trânsito foi liberado agora pela manhã. Destaque de agora aqui no Portal da Notícia em Santa Catarina, o scc10.com.br. Maria. Fernanda, vamos dar uma olhadinha no tempo lá fora? Agora 11 horas e 35 minutos, vocês estão vendo governador Celso Ramos, agora está marcando 20 graus por ali, tempo mais nublado e vai ficar assim. Hoje a gente não tem sol aqui no nosso litoral catarinense.
Próxima imagem, vamos agora subir um pouquinho no mapa, Porto Belo, região ali do litoral norte, também com mais nuvens, essa nebulosidade vai ao longo de toda quinta-feira. 20 graus por lá também, e ainda com 20 graus a gente tem a capital. Vamos dar uma olhadinha em Florianópolis na sua tela, imagens ali ó, da Ponte Hercílio Luz ao fundo, também com nuvens e chuva, como trouxe a Defesa Civil agora aqui, que pode voltar a qualquer momento. Essa chuvinha que vai, ela volta, mas ela deve continuar ainda ao longo de toda a quinta-feira. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias sobre a previsão do tempo. E hoje tem denúncia que a gente vai mostrar para vocês no SCC Meio-Dia. Dá uma olhada nesse boleto. Olha aí, gente, isso é uma taxa de fiscalização cobrada de estabelecimentos comerciais pela prefeitura de uma cidade aqui da Grande Florianópolis, um valor alto. O problema é que os comerciantes afirmam que nunca nenhum fiscal apareceu na loja. Além disso, um dos comerciantes afirma que comercializa todos os produtos já embalados, vindos de fábrica, e que ainda assim é cobrada uma taxa como se os produtos fossem manipulados ali mesmo na loja. Daqui a pouco, no SCC Meio-Dia, mais detalhes sobre esse caso, uma denúncia que vem aqui da Grande Florianópolis. Em instantes, Fernando. Você já viu uma lontra, não? Tem a imagem aí? Deixa eu mostrar para você de casa. Pode chamar a criançada aí que eles vão adorar. Aqui em Santa Catarina, alguns parques oferecem a visitação a lontras. Acontece no sul de Florianópolis, por exemplo. Olha que coisa mais fofa, minha gente. Soltura de lontras aqui em Santa Catarina. Deixa eu ver quem chega para conversar comigo. Pela primeira vez, 2 lontras da Amazônia foram soltas na natureza em uma ação histórica na Lagoa do Peri, sul de Florianópolis. Os filhotes, um macho e uma fêmea, nasceram em cativeiros e são descendentes de Nanã, uma lontra órfã resgatada ainda bebê no ano de 2016 na capital. A iniciativa é do Instituto Eco Brasil, por meio do projeto Lontra e em parceria com o Oceanic Aquarium. Segundo os organizadores, essa reintrodução, gente, representa, sim, um marco para a conservação da espécie no país, que é ameaçada, né, pela perda de habitat e também pela poluição e pela caça. Com 8 meses, os filhotes foram escolhidos por apresentarem grande potencial de readaptação. Agora, eles serão monitorados com armadilhas, fotografias e também vestígios na mata, as pegadas. Uma das organizadoras falou sobre esse momento histórico. Deixa eu ver. O momento da soltura, acho que é sempre a missão final, né? Quando a gente pensa no animal, a gente resgata. Nesse caso, eles nasceram dentro do nosso refúgio animal, né? Então, a gente sempre sonhou, desde que nasceu o primeiro filhote, nasceu esse nosso sonho também. E agora é a realização, né? Então, a gente também vai monitorar, vamos ficar sempre atento para que eles tenham uma vida de qualidade em vida livre, né? Para que também, se possível, que eles saiam desse ambiente, que eles transitem como as lontras fazem naturalmente, elas são nômades, né? Então, se eles saírem daqui, a gente consegue viabilizar outras solturas, outros nascimentos, né? E vai fazendo esse reforço populacional para uma espécie que a gente sabe que está num declínio populacional também. Então, esses reforços, eles vão fazer com que a espécie consiga se manter por mais tempo dentro desses ambientes naturais. A ação integra uma nova fase do projeto que, em 8 anos, já celebrou o nascimento de 14 lontras em cativeiro. Solturas importantes para a espécie em Florianópolis e o Instituto continua monitorando. Quem puder, visite o Instituto Lontras, lá no sul de Florianópolis, próximo à Lagoa do Peri. Eu já fui lá e é incrível, a criançada ama. Olha, na tarde desta quarta-feira, mais um trabalhador sofreu um acidente. Ele estaria fazendo um serviço em um prédio e acabou caindo de uma altura, gente, de 15 metros. Exatamente, 15 metros. Você vê comigo as imagens, olha o momento exato da queda deste homem. Polícia investigando o que teria acontecido, mais um acidente de trabalho. Cris Pinheiro está acompanhando todos os detalhes e vai contar para a gente agora. Cris, o que já se sabe, o que você conseguiu apurar? Explica para a gente em que bairro exato este acidente de trabalho aconteceu. Cris, bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Infelizmente, né, Fernando, mais uma morte de trabalho aqui na nossa região, no Litoral Norte, em Itapema. O Jefferson Rodrigo Xavier, de 42 anos, ele pintava um prédio que se localiza na Avenida Nereu Ramos, em Itapema. De acordo com os bombeiros, o trabalhador estava suspenso em uma cadeira de pinturas, presa pelas cordas, quando sofreu a queda de aproximadamente 15 metros de altura. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e também pelas equipes do SAMU. Segundo os bombeiros, ele apresentava múltiplos traumas, com suspeita inclusive de traumatismo craniano grave. Foi a equipe do SAMU, inclusive, quem encaminhou o Jefferson, já entubado, aqui para o Hospital Maternidade Marieta Conder Bornhausen de Itajaí. E foi a família dele quem confirmou a morte do Jefferson ainda no meio da tarde de ontem. Entrei em contato, Fernando, hoje pela manhã com o responsável pelas fiscalizações em obras aqui na nossa região, que é o Sereste, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que fica em Blumenau. Ele me afirmou que vai realizar a fiscalização na obra. Ele já tem feito bastante fiscalização, inclusive de forma preventiva, mas nesse caso específico, a equipe vai se deslocar até Itapema, vai fazer a fiscalização e, caso seja identificada falha nos equipamentos de segurança, como, por exemplo, no trava-quedas, que permitiria, por exemplo, que o Jefferson ficasse apenas pendurado e pudesse ser resgatado com facilidade pelos bombeiros. A empresa deve ser multada e deve se adequar às normas de segurança para continuar os serviços. Volto contigo, Fernando. Cris, aqui nas imagens eu de fato não estou conseguindo identificar a rede de proteção em casos de obras, reformas, construções. Qual é a informação que a gente tem aí? Até o momento não se sabe se a obra estava dentro do que é exigido para a segurança dos trabalhadores. O que a gente já conseguiu apurar com relação a isso, hein, Cris? Então, eu falei com esse responsável do Sereste, ele também ainda não sabe, ele está apurando as informações, também não sabe se tinha rede de segurança, se as cordas estavam bem amarradas, se havia esse trava-quedas. Ele vai agora fazer essa investigação, vai visitar a obra, aí sim que ele vai poder passar essas informações para a gente. Oficiais, Fernando. Cris, muito obrigado pela apuração, nossos sentimentos dessa família. Mais um trabalhador que perde a vida durante o seu ofício, isso é muito triste, é lamentável, por isso as políticas de segurança no trabalho estão cada vez mais agressivas, mas as empresas precisam, primeiro, se adequarem, segundo, conscientizarem os trabalhadores, não é mesmo? Cris, obrigado por hora, nosso sentimento a essa família que perde um trabalhador aqui em Santa Catarina. Agora um caso que vem da região norte, que está deixando a polícia apreensiva aqui no nosso estado. Um sequestro de uma mãe e de um filho. Um detalhe, o filho autista. Os dois teriam sido levados por um homem. Polícia investigando e é por isso que eu vou conversar agora com o Luiz Felipe, que tem todos os detalhes direto da região norte. Luiz, até agora há pouco, antes de eu entrar no ar, até fui questionar a nossa direção aqui, se nós já tínhamos alguma informação do paradeiro, se os dois tinham sido localizados e não tinha nenhuma atualização com relação a isso. Então, por gentileza, 11h44 da manhã, nós estamos ao vivo aqui no SBT, atualiza pra gente, a polícia revelou, a polícia trouxe alguma nova informação do paradeiro dos dois, até o momento, explica pra gente o que já se sabe. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. Pois é, Fernando, pelo menos um final feliz nessa história que começou ontem à noite. Sim, mãe e filho foram encontrados na cidade de Curitiba. Como é que deu o início dessa história? Como é que aconteceu o início dessa história? Ontem, por volta das 20 horas, a mãe estava em sua caminhonete quando foi buscar o seu filho em uma clínica aqui em Joinville. 20 horas. Então, mãe e filho foram rendidos por este indivíduo
que acabou levando os dois dentro da sua caminhonete e andou cerca de 160, 170 quilômetros até a capital do Paraná, até Curitiba. O pai o pai e esposo, né, vendo esse desaparecimento, fez o boletim de ocorrência e aí nessa conversa entre polícias de Joinville e polícia do Paraná, eles acabaram encontrando eles por volta das 3 horas da manhã no bairro Abranches, ali em Curitiba. A Polícia Militar do Paraná já procurava este indivíduo, ele que é oriundo do Amapá, ele tem passagens na polícia, então ele já era monitorado pela polícia do estado do Paraná. Então foram encontrados, dentro do carro foi encontrado também um simulacro de uma arma de fogo e também 2 frascos de medicamentos que, segundo informações, teriam sido utilizados para dopar tanto a mãe quanto a criança ali no estado do Paraná. Foram então recuperados a caminhonete, né, por tudo esse trauma psicológico, né, que a mãe e a criança passaram, os dois estão bem. Agora, é claro, vão ter todo o acompanhamento psicológico necessário para que superem esse trauma, né? E esse indivíduo acabou sendo preso ontem ali na capital do Paraná, Fernando. Final feliz para uma história que poderia ter sido trágica, né? Que bom. Eu volto contigo no estúdio. Luiz, que grande informação para você de casa, você que me acompanha aqui em Santa Catarina. Mãe e filho encontrados já estavam no Paraná. Ô Luiz, tem alguma previsão dos dois retornarem para Santa Catarina? Explica pra gente o que já se sabe. Não se tem mais atualizações sobre a volta deles, né, Fernando? Até para preservar justamente a segurança dos mesmos, né? Por se tratar de uma questão desse sequestro, né? A polícia Rony do Paraná ainda não informou se tinha mais uma segunda pessoa envolvida, mais uma terceira, se era uma quadrilha, mas até para preservar a segurança, tanto da mãe quanto da criança, essa informação não foi divulgada ainda pela polícia do Paraná, Fernando. Luiz Felipe, muito obrigado pela apuração, agradece a polícia também pelas informações. Mãe e filho já encontrados, estão bem e o sujeito que levou os dois para o estado vizinho Paraná, preso e que assim permaneça. Atenção, acidentes foram registrados na região norte do estado, dia chuvoso. Atenção para você que vai passar pelas rodovias do nosso estado agora no período da tarde, tem chuva e a chuva provoca acidentes. Dá só uma olhada nessas ocorrências que vêm do norte do estado. 2 acidentes de trânsito foram registrados na região de Joinville nesta quarta-feira. O primeiro foi um caminhão que ficou parado na Serra Dona Francisca e causou filas em um trecho conhecido por sua periculosidade. Já o segundo foi registrado na BR-101, no quilômetro 33. Um caminhão ficou atravessado em uma das pistas da rodovia, causando também trânsito intenso na região. O proprietário de uma farmácia em Xereder foi preso nesta quarta-feira suspeito de comercializar medicamentos controlados sem receita médica. Parte dos medicamentos estava escondida dentro de um armário com um fundo falso. O proprietário foi encaminhado ao presídio regional de Jaraguá do Sul. Uma colisão entre uma caminhonete e um carro de passeio foi registrado na cidade de São Bento do Sul. O motorista da caminhonete sofreu leves escoriações e os ocupantes do carro de passeio recusaram atendimento. A PM de Canoinhas realizou uma operação que resultou na apreensão de armas, munições e rádios. 130 munições de diversos calibres foram encontradas junto de uma arma de fogo calibre .36 e uma de calibre .22. Um homem foi detido em flagrante e levado à polícia de Mafra. 11h48 da manhã, para você que já está à mesa, bom almoço! Tá com a família aí, tá com os colegas de trabalho? Muito obrigado por escolher o SBT. Eu sou Fernando Machado, junto com a Maria. Vamos juntos por aqui até 1h05, mostrando tudo o que acontece em Santa Catarina em tempo real. É ao vivo de todas as regiões. E você, está precisando de ajuda aí na sua comunidade, no seu bairro? Fernando, tem um problema aqui que não é resolvido há anos. Fernando, tem um buraco de rua, está faltando remédio, a escola está precisando de reforma, o postinho de saúde que não sai nunca, a rodovia que precisa ser pavimentada. Manda para cá, vem falar com o Fernando no SCC Comunidade, o telefone está na tela, é só mandar sua reclamação, vídeo, foto, o seu telefone e seu endereço, a gente manda um repórter até você. Vamos resolver juntos esse problema aí. Fique à vontade, o espaço é seu, é o SCC Comunidade. Manda para o Fernando. Olha só, este caso que vem de Ituporanga, você não vai acreditar.
um homem sair de casa para trabalhar em uma manhã comum de junho. Pega a lancheira e vai até o trabalho, que fica na região central da cidade. Era mais um dia tranquilo, só que o final dessa história é muito mais do que preocupante. Ele é revoltante. Você vai conhecer esse final comigo agora. O homem que saiu para trabalhar em uma manhã normal de junho era condenado a nada mais, nada menos do que 80 anos de prisão. E o motivo, você não vai acreditar. Estupro. Estupro de uma criança. Pornografia infantil. E ele trabalhava como se nada tivesse acontecido no centro de Ituporanga. O final dessa história, quem conta é o PC. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos. O homem de 43 anos foi preso no centro de Ituporanga, no local onde trabalhava. O mandado de prisão foi despachado e cumprido após o suspeito ser condenado a 78 anos de cadeia. Ele é acusado por prática de pedofilia e foi alvo de denúncia do Ministério Público de Santa Catarina. Os quase 80 anos de prisão equivalem a 3 condenações: estupro de criança, pornografia infantil e atentado violento ao pudor, que hoje também é considerado estupro. De acordo com uma investigação policial, o homem teria estuprado uma criança. Mais do que isso, que causa ainda mais revolta e perplexidade. O homem filmou o estupro. Segundo a polícia, ele guardou em casa as cenas do crime sexual. Crimes que foram praticados em 2015, Fernando, no município de Atalanta, no Alto Vale. Ou seja, 10 anos depois, saiu a condenação. O homem foi preso essa semana, já está no Presídio Regional de Rio do Sul, onde vai cumprir os 78 anos de prisão. Crimes cometidos em 2015, ele levava uma vida normalmente lá em Ituporanga. 10 anos se passaram, né? É mais um daqueles casos, né, que chamam a atenção pela demora pela condenação. Ontem a gente destacou aqui um psicólogo com um histórico de denúncias, suspeito de abusar sexualmente de um garoto de 8 anos e que seguia atendendo normalmente crianças em seu consultório. Esse caso também chama atenção pela demora, pela condenação, e o homem com provas, né? Provas em casa, das cenas sexuais cometidas, do abuso, do estupro cometido contra uma criança. E agora que ele é condenado, no mínimo suscita por um debate aí sobre as nossas falhas estruturais que levam à lentidão e à impunidade. Fernando. PC, muito obrigado pela informação. Está preso agora. A justiça pode até demorar, mas ela não falha. E aí você está vendo, o sujeito vai completar e vai ter que cumprir os 80 anos de prisão. Faltam 78, segundo o PC. A gente sabe que no Brasil ninguém fica preso mais do que 30 anos. No entanto, o sujeito já tem quase 50 anos. O tempo que ainda resta vai ser suficiente para ele pagar por esse crime de estupro e, pior, ainda de pornografia infantil, porque o sujeito teve ainda a audácia de guardar as imagens do crime. É algo surreal, gente. Não dá para entender o que passa na cabeça de um sujeito desse. Tirá-lo da liberdade e do convívio da sociedade é o mínimo. PC, muito obrigado. Agora imagina só, PC, tu convivendo com o teu colega de trabalho. Pô, um cara gente boa, te chama pra comer uma pizza, troca ideia contigo sobre a vida, sobre os teus planos de futuro. Daqui a pouco você descobre que o cara é condenado a 80 anos de prisão por estupro de criança. É surreal. Ituporanga. PC, obrigado por hora, parabéns pela apuração. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no SCC. Como é que tá a chuva lá fora, Karen? Mostra pra mim, por gentileza. Agora 6 minutos faltando para o meio-dia. Bom almoço pra você que tá comigo. 6 minutos faltando para o meio-dia. 20 graus de temperatura na capital do estado, Florianópolis. Fluxo intenso nas pontes. Hoje eu peguei trânsito no portão de casa. Você acredita, Maristela? O negócio estava complicado. 2 sinaleiras queimadas e o trânsito caótico por conta da chuva. Amanheceu com chuva, é assim, não tem jeito. Agora,
Você percebe quem acessa a capital ainda com trânsito bastante carregado, mas fluindo do lado direito da sua tela e do lado esquerdo para quem deixa a ilha de Santa Catarina nesta quinta-feira de chuva. Já já o esporte, todos os detalhes da estreia do Ancelotti no comando da seleção brasileira. O Brasil já realizou o último treino para encarar o Equador. É hoje, hein? E você confere toda essa preparação da seleção no esporte com a Angélica Varaschini. É já já, segura aí! Estamos de volta com o SCC Meio-Dia e a gente vai falar, Fernando, de uma mulher que viu no empreendedorismo a possibilidade de um novo começo. E um homem que viu no empreendedorismo o desejo de ficar também mais perto da família. Olha aí, ó. Esses dois empresários, Marister, são do mercado da beleza e estética aqui em Santa Catarina. Eles têm muitas histórias interessantes para contar. Você sabia que o segmento de estética vem crescendo aqui no nosso estado e pode ser um bom ramo para quem quer empreender? São salões, pequenas clínicas, um crescimento de mais de 11% no último ano. Vamos conhecer a história desse casal? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a reportagem completa para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Mas antes, Fernanda, a Prefeitura de Florianópolis sancionou a lei que proíbe as caixinhas de som nas praias de Florianópolis. Giovana Pacheco acompanha toda essa discussão e traz pra gente agora os detalhes. Tá aqui ela, ao vivo, direto da capital Florianópolis. Grande repercussão dessa campanha, desse projeto aqui em Florianópolis, hein, Gi? Conta pra gente. Bom dia, Fernando. Isso mesmo, essa lei ela já é muito esperada pelo governo, né, de Topázio Neto e Mariane Matos, justamente para conseguir, então, regulamentar esse uso das caixinhas de som nas praias. É uma novela bastante antiga, a gente, inclusive, acompanhou bastante notícias, a gente conversou com muita gente nas praias para saber a opinião das pessoas e justamente tinha esse incômodo, né, do uso dessas caixinhas de som com o volume muito alto, atrapalhando a ida das pessoas, dos turistas, dos moradores para as praias. Então, essa lei foi sancionada hoje. A partir de hoje, já não pode mais usar caixinha de som na praia. Eu já vou explicar melhor para vocês, mas é interessante a gente trazer uma informação que a Mariane Matos, que é a atual vice-prefeita de Florianópolis, foi quem criou essa lei quando ela ainda era vereadora aqui na capital. Então, vamos ouvir o posicionamento tanto do prefeito Topázio Neto, quanto da vice-prefeita Mariane Matos. Nós fizemos isso para organizar o espaço público, que é de todos. Nós recebíamos muita reclamação de famílias com crianças autistas, de família com idosos, de famílias que tinham seu sossego na praia perturbado por outras famílias que até muitas vezes sem pensar muito, levavam caixas de som enorme para a praia e colocavam no volume muito alto. Então, a lei sancionada hoje permite que as fiscalizações, tanto Guarda Municipal quanto Polícia Militar, Polícia Civil ou os órgãos de fiscalização possam agir na praia no sentido de coibir, retirando o equipamento da praia e a pessoa responsável será multado, podendo recuperar o seu equipamento depois mediante o pagamento da multa. Vamos lembrar que uma outra coisa muito importante também é a questão de segurança. Nós tínhamos casos que as pessoas não ouviam o aviso sonoro do guarda-vidas, o apito do guarda-vida, porque o volume na praia de som estava absurdamente alto. Isso não impede a realização de eventos autorizados pela Prefeitura continuam podendo ser realizados, mas dentro do regulamento que a Prefeitura tem. Essa foi uma reclamação comum, tanto da fiscalização que não tinha um poder de tirar aquele equipamento que estava incomodando, como também da população dizendo que, olha, eu não estou indo para a praia, tem uma criança autista que eu não posso ir para a praia porque tem essa poluição sonora, o guarda-vida apita, ninguém escuta. Fora, assim, eu não sou obrigada a gostar da música do outro, né? E vice-versa. Então, por uma questão de respeito, de ordem e de segurança, principalmente de segurança das pessoas na praia, a gente protocolou esse projeto. Tá aí, então, o recado
recado do prefeito e da vice-prefeita de que realmente não dá para usar as caixinhas de som nas praias a partir de hoje. Vale só a gente reforçar, né, a informação de que quem usar, claro, vai pagar uma multa, vai ter a caixinha de som retirada, mas consegue recuperar esse aparelho. A gente sabe que é um aparelho de um valor alto, então depois de pagar a multa, a pessoa consegue retirar essa caixinha de som daqui da prefeitura, né, da cidade, para conseguir recuperar essa caixinha de som. Então, Fernando, por aqui são essas as informações. A partir de agora, essa lei está sancionada, não tem mais volta. E eu volto com você aí para o estúdio. Chico, muito obrigado, Gi. Muitas coisas a gente poderia resolver se as pessoas estivessem mais alinhadas com o senso comum e com o bom senso. Concordo. Foi necessário a Câmara Municipal discutir essa pauta, que é muito importante e interessante, aliás, porque as pessoas não conseguiram chegar num nível médio de senso comum. O que significa isso? Se eu estou atrapalhando o outro, eu devo me comportar, a gente vive em sociedade. E a gente termina este assunto, acaba com esse assunto, com 2 objetos tão simples. 2 fonezinhos de orelha, acaba com o problema, leva o céu para a praia. Agora, não é bom senso, Marister, se eu chegar na praia, tem um monte de família, crianças, eu ouço meu som baixinho? Então, o problema não é a caixa de som, o problema é o volume do som. Exatamente, Fernando. Eu sou uma pessoa que você sabe, praieira, eu amo praia e muitas vezes eu vou à praia para relaxar com a minha família. Não quero barulho, não quero música, eu quero ouvir o barulho do mar, o som das ondas, relaxar, ficar tranquila no final de semana. E muitas vezes a gente não consegue por conta do volume das caixinhas de som. E a questão é a mistura de sons. Porque aí de um lado você tem o funk, do outro tem o sertanejo, atrás tem o pagode, a galera bebendo, gritando. Então, assim, isso acaba afetando a tranquilidade de outras famílias, de quem quer curtir. O que eu acho assim, a praia é de todo mundo pode ir lá fazer o que quiser, curtir, dançar, só que tem que respeitar as outras famílias, tem que respeitar o outro. Como você falou, quer ouvir com a galera num som ok, que você não atrapalhe os outros? Ótimo, Fernando. Mas tiveram que fazer uma lei para acabar de vez com a caixinha de som agora. E agora não pode. Quem desrespeitou vai ter que dormir com essa. Não pode. Essa discussão divide a sociedade em 2 grupos. Aqueles que concordam com a lei, que acreditam que sim, que a praia é um lugar de respeito para com as pessoas, um local de descanso e relaxamento e não de festa, existem ambientes para festas, e o outro grupo, aqueles que não concordam, que acham um absurdo, que a praia é de todos e que eu posso aumentar o som que eu quiser, no lugar que eu quiser, apenas pelo meu direito de ir e vir. E eu digo para você, esses 2 grupos representam aqueles que têm maturidade e os que não têm. Qual será a próxima lei? Aplique bom senso para a gente não ter que discutir novas regras. Seguimos. Fernanda, agora a gente vai falar do EMOSC aqui de Santa Catarina, que está realizando uma série de ações para celebrar o dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. O Junho Vermelho é um movimento, gente, que visa conscientizar. Sobre o quê? A importância da doação. E alguns tipos sanguíneos estão com estoque, Marister, muito baixo. Por isso, é necessária a sua doação. Vamos chamar a Cris Pinheiro, ela está vindo com informações, inclusive com uma ação que vai ser realizada no Litoral Norte. Conta mais pra gente como é que o pessoal faz para doar, também participar dessas doações para o EMOSC, Cris. Oi, Maria, bom dia para você. Isso, pelo menos 7 hemocentros aqui do estado, localizados em Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Joaçaba, Lages, Blumenau, Joinville, além das unidades de coleta no sul. Tubarão e também em Jaraguá do Sul estão realizando ações para o incentivo à doação de sangue. No dia 13, sexta-feira, olha que bacana, os candidatos à doação vão ser recebidos nessa unidade, inclusive com um bolo aí, num clima de celebração. E no dia 20 de junho, Maria, acontece a homenagem de aproximadamente 500 doadores de sangue e plaquetas aqui do estado. Os voluntários vão ser reconhecidos de acordo com o número de doações já realizadas conforme as novas carteirinhas emitidas em abril, lançadas em abril, né? Que é a Black, a Ouro, a Prata, a Amarela e a Azul. Agora, para quem deseja doar, é necessário correr para o EMOSC, porque assim como vocês falaram, estoque baixo em alguns tipos sanguíneos. Olha, o tipo sanguíneo O
positivo está em vermelho, com estoque baixo. Estoque reduzido estão os tipos A negativo, A positivo e O negativo. E estável, os tipos B negativo, B positivo e AB negativo. E para incentivar, como você falou, ainda mais a doação, aqui no Litoral Norte, os moradores e doadores de Navegantes podem fazer até amanhã, sexta-feira, a inscrição para a próxima viagem até o Hemocentro, o Hemosc, aliás, de Blumenau. Para se inscrever, você deve entrar no site oficial da Prefeitura de Navegantes, que é o navegantes.sc.gov.br, ir até o link da matéria sobre o Junho Vermelho para fazer a sua inscrição. As coletas vão acontecer nos dias 16, 17 e 18 de junho. Serão formados 3 grupos de até 15 pessoas cada. As saídas já estão programadas, viu, para 12h30 em vários pontos do centro, Gravatá e também do bairro Machado. Se você tem interesse, tem mais de 18 anos, mais de 50 quilos, faça sua inscrição aqui em Navegantes até amanhã, dia 6. Entre no site oficial navegantes.sc.gov.br. A gente sabe que doar é um ato de amor, ganha todo mundo, né, Maria? Volto contigo. Obrigada, viu, Cris? Importante informação que você trouxe pra gente aqui agora no SCC Meio-Dia sobre as doações do Hemosc aqui em Santa Catarina. Maria Esther, vamos seguir aqui com o nosso meio-dia? Vem chegando aí o esporte. Angélica Varaschini. Valeu, Fernando, Maria. Agora vamos falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia, porque hoje, minha gente, é dia de estreia. Estão ansiosos? Eu tô, viu? Tô ansiosa. Falta pouco para vermos Carlo Ancelotti comandar pela primeira vez a seleção brasileira. Com uma equipe já esboçada, a expectativa de todos, para o jogo de hoje à noite, ó, tá milhão. A primeira convocação de Ancelotti. Atletas experientes, jogadores de equipes estrangeiras e brasileiras. Hoje à noite vamos ver pela primeira vez a seleção brasileira com a cara do técnico italiano. O ídolo brasileiro que se mistura e o que se espera é o melhor disso. Para enfrentar o Equador, Ancelotti já quer que o time mostre qualidade. Um equipe que compite, que luta, que juega bem a futebol. Que capaz de mostrar la calidad que tenemos. Creo que tengo jugadores que tienen una calidad extraordinaria en todos. Queremos ver esto. Es un examen, como he dicho, muy competitivo, porque Ecuador lo está haciendo muy bien. Es un equipo que juega bien organizado. Va a ser un muy buen test para nosotros, pero estamos convencidos que la calidad que tenemos que mostrarla en todos los sentidos, a nivel individual, también a nivel coletivo. O último treino foi ontem, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, local da partida de logo mais. Para o confronto, Ancelotti não bate o martelo sobre a equipe que vai começar jogando, mas pelos treinos podemos arriscar uma provável equipe. No gol, Alisson, Wanderson na lateral direita. A dupla de zaga com o campeão da UEFA Champions League, Marquinhos e Alex do Lille, que está na sua primeira convocação. Já na esquerda, Alexandre do Flamengo. No meio-campo, Casemiro deve ter a companhia de Bruno Guimarães e Gerson. Com Rafinha suspenso, Estevão do Palmeiras treinou entre os titulares e pode ganhar a vaga na meia, mas também pode atuar pelo lado com liberdade de flutuar por dentro, como joga no Palmeiras. No ataque, Vinícius Júnior, que foi peça-chave no Real Madrid de Ancelotti, vai atuar ao lado de Richarlison. O foco dessa data FIFA é garantir a classificação. Depois do confronto fora de casa contra os equatorianos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti retorna ao Brasil, onde vai enfrentar o Paraguai na terça-feira que vem, dia 10, às 9h45 da noite, na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Ancelotti, nesse período, teve tempo de ver jogos do Brasileirão e também visitar alguns pontos turísticos no Rio de Janeiro. Tudo que ele viu, segundo ele, foi perfeito. Me ha gustado mucho, sí. Era por primera vez a Brasil.
He estado una vez en Fortaleza para ver un partido, pero nunca en Río. Río me ha encantado, me ha gustado. Sí, muchas cosas, un panorama fantástico desde el Cristo Redentor, el recibimiento de la gente, los estadios, el fútbol brasileño, todo perfecto. A ver mañana. Vamos ver hoje a entrevista coletiva ontem do técnico Carlo Ancelotti, tudo perfeito, segundo ele. Mas para ficar perfeito de verdade, só a vitória de hoje à noite da Seleção Brasileira. Amanhã a gente traz todos os detalhes para vocês aqui no SCC Esporte. Mas agora, bora falar de catarinenses, porque amanhã tem Chapecoense pela Série B. E tem um garoto por lá, no Oeste, ó, que vem brilhando e muito. Promessa da base, o atacante Ítalo, de 22 anos, está em busca do seu espaço na equipe principal da Chape. E o menino está fazendo bonito. O camisa 77 da Chapecoense vive o melhor momento na temporada. Vindo do banco, Ítalo marcou 3 gols nos últimos 3 jogos do Verdão, diante do Cuiabá, Avaí e Amazonas. O jogador ainda não é um titular absoluto na equipe comandada pelo técnico Gilmar Dalpozo, mas está aproveitando bem as oportunidades que recebe. O professor sempre me deu bastante confiança, conversa diariamente comigo, ali no momento mais difícil que eu vinha tendo, ele teve calma, foi, como eu posso falar, foi bem meu amigo no bom sentido, de me ajudar, de me acolher, de me dar confiança. E graças a Deus as coisas voltaram a acontecer. Oriundo das categorias de base do clube, o jovem é peça fundamental para o técnico Gilmar Dalpozo. Das 25 partidas da Chape, Ítalo atuou em 22. Ítalo é o vice-artilheiro da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro com 3 gols. O próximo compromisso é amanhã contra o Novo Horizontino fora de casa. A gente sabe, né, que é um adversário muito difícil, sempre muito complicado jogar contra eles, mas a gente vai trabalhar bem a semana e ir lá e fazer um grande jogo, quem sabe voltar com o resultado, né? A Chape é o catarinense mais bem colocado na Série B. Tem 16 pontos e está na 7ª colocação na tabela de classificação. Vamos, Ítalo! Vamos, mais 3, bora! Mais 3, será que vem mais 3 pontos amanhã pela Chapecoense? E aí a gente fala da importância das categorias de base. É assim, tem que olhar para quem está ali, para quem é do clube, dar condições para que esses meninos possam se desenvolver dentro do futebol, para aí, ó, ser uma promessa que está dando certo, vem buscando espaço. E sempre aquilo, né? Tem os olheiros de times maiores, times de fora, onde o clube também pode ganhar com a venda, né, empréstimo de jogadores, que é bem importante. Mas continuando falando dos catarinenses, o Figueirense ainda tem 10 dias de preparação antes do próximo compromisso pela Série C contra o Londrina fora de casa. Momento de aproveitar o tempo que melhorou no estádio Orlando Scarpelli, com mais confiança e ânimo no ambiente alvinegro. O ânimo é outro e os resultados também. Sob o comando de Pintado, Figueirense já mostra sinais de reação. Agora sim, o time do Estreito entrou no campeonato. Agora, mais afastado da zona incômoda do Z4, o que o Furacão quer é estar lá em cima, entre os 8 melhores, e está trabalhando para isso. São 4 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 4 gols feitos, e apenas 1 gol sofrido. Uma das defesas mais sólidas da competição no comando de Pintado. Um aproveitamento de 66%. Atualmente, o Figueira ocupa a 14ª posição na tabela de classificação com 9 pontos. 3 a menos do que o Ituano, o último time que fecha o G8 da Série C. Então, o grupo é um grupo muito bom, um grupo muito unido. A gente tá unido mesmo no momento difícil que a gente tava perdendo. A gente estava unido, todo mundo se gosta ali. É um grupo que quer vencer. Todo mundo sabe que só joga 11, mas todo mundo tá brigando ali por seu espaço, mas brigando com amizade. E foi o que eu falei, a postura mudou, né? A gente sabe agora como que joga uma Série B, tem que estar brigando a todo momento, tem que estar junto ali, quem está jogando, quem está no banco, tá todo mundo num só pensamento, que é vencer jogos para a gente chegar logo no objetivo entre os 8 para a gente poder classificar, que depois é outro campeonato. É isso aí, o Figueirense que vem justamente buscando essa melhora na competição e vem conseguindo. A gente, claro, vai ficar na torcida.
Mas agora, aqui no SCC Esporte, bora contar histórias, que é o que a gente gosta, é o que a gente adora. E hoje nós vamos conhecer o seu Carlos, de Criciúma. Um estagiário, a gente pode dizer, um tanto inusitado. Depois de se aposentar, o seu Carlos decidiu voltar a estudar e a trabalhar com o esporte. A nossa equipe foi conhecer o estagiário de 67 anos e a Manu conta tudo pra gente. Aos 67 anos, seu Carlos é estagiário da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, auxiliando nas aulas de judô. Assim que se aposentou, depois de anos trabalhando em empresas do ramo da logística, ele decidiu que era o momento de fazer aquilo que sempre teve vontade: voltar a estudar e ingressar no curso de Educação Física. Desde então, como aposentado, a gente não pode parar, né? É aposentado só de nome. Fiz Educação Física, estou fazendo, e me tornei um estagiário que sou hoje da Fundação, fazendo parte dos eventos, dando aula em projetos e tudo mais. Ele, que morava em Manaus, decidiu viver aqui em Criciúma depois de vir visitar o filho. E logo quando chegou aqui, recebeu incentivo para se dedicar ao trabalho com o esporte. Vim parar em Criciúma porque meu filho já morava em Criciúma. E eu vim visitá-lo e a partir de então gostei da cidade, né? Uma cidade tranquila e devido à idade também. E aí não voltei mais. Depois de 2 anos é que eu retornei para visitar o parente, né? Os amigos e tal, mas voltei para Criciúma. O sensei Márcio, professor de judô, que acompanhou todo o processo de chegada do seu Carlos a Criciúma, comenta que a determinação e disciplina dele é um exemplo para todos que estão à sua volta. E o Carlos hoje faz um trabalho numa escola, né? E preparando as crianças, elas tendo uma noção do que é o judô, apesar de 30 anos, de 20 e poucos anos, fala assim, ó, se espelha no professor Carlos, né? Muitas vezes está sem vontade, está com frio e tal. Pô, ele está com 67 anos, está vindo treinar, está estudando. Então, se espelha nele. Então, ele serve de espelho também para nós, né, na verdade. Né? Até para mim também, que já estou um pouquinho já com 5'3", mas também serve de exemplo e está seguindo no caminho. E além de trabalhar aqui na própria Fundação Municipal de Esportes e uma escola da rede pública de ensino aqui de Criciúma, o seu Carlos também separa todos os dias pelo menos 2 horas para poder estudar os assuntos do próprio curso de Educação Física e também para passar o conteúdo para os alunos dele. O senhor todo dia tira aquele tempinho para estudar, tem que se dedicar, né? Tem que tirar, né? Porque o tempo quem faz somos nós, né? Então a gente nunca tem tempo, mas nós temos que fazer esse tempo. A rotina de estudos e trabalho é bem intensa, mas é justamente isso que o seu Carlos acredita que dá aquele gás para ele encarar todas as atividades. Desde antes de se aposentar, o esporte sempre fez parte da vida dele. Eu gosto de estar junto com o pessoal, dando aula, né, com o público, participando dos eventos, das competições. Eu viajo muito com o pessoal daqui da Fundação, participando das competições. Também sou árbitro de judô, né, e quando não estou participando como técnico, eu estou participando como árbitro. Geralmente eu arbitro bastante. O seu Carlos é um belo exemplo, né, pela Fundação Municipal de Esporte de Criciúma e para a cidade, né, enfim, porque ele é do esporte, né, então a gente fica muito feliz do seu Carlos estar aqui conosco como estagiário, porque ali a experiência, né, o que ele tem, a graduação que ele já tem nas lutas e passar agora com o curso de Educação Física, também ali a experiência com o conhecimento científico. Atualmente, o seu Carlos é o estagiário mais experiente dos mais de 1.100 ligados a algum projeto da Prefeitura. E quando questionado se ele ainda tem outros objetivos a alcançar, ele deixa um recado. Eu acredito assim, porque as pessoas acham que já deu, não dá mais, e porque você já aposentou, no meu caso, né, acha que a aposentadoria é o final de tudo. Eu acredito que não, porque sempre quando a gente quer, a gente faz e a gente consegue. Então, é uma conquista pessoal. E eu acho que, assim, enquanto a gente tem vida, nós temos um resultado, algo a conquistar. É por esse caminho. É por esse caminho. Seu Carlos deixa aí um ensinamento incrível. Nunca é tarde para começar a fazer o que você gosta e estar junto com pessoas, ensinar e também, no caso do seu Carlos, trazer sempre o esporte para juntinho dele. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas agora Maria Esther e Fernando Machado seguem na companhia de vocês no SCC Meio-Dia. Amanhã estou de volta. Agora, 12:21. Vamos falar de festa junina? Junho chegou, tem a festa de São João chegando também. E tem a maior fogueira do sul do Brasil, que fica aqui no norte do nosso estado. Vamos chamar ele? Luiz Felipe está chegando ao vivo para falar das festas lá na região. Luiz, o que você vai aprontar hoje? Conta pra gente.
Pink, pink. Ah, Marister. Chegou a época do ano. Cadê? Achou. Chegou a melhor época do ano. Festa junina. Eu, particularmente, já não tenho uma forma física muito boa, mas deixo reservado uns 4, 5 quilos que eu vou comer muita pamonha, milho, muito negocinho. Que para eu fazer aqui? Pular uma fogueira de São João e está aberta a temporada de festa junina. Aqui, você vai chegar nessa loja aqui que está aqui no bairro América, em Joinville, vai comprar tudo para decorar a tua casa. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é 1 milhão, já diria o nosso patrão. Tem 1 milhão aqui. E o mais legal é que já está tudo prontinho. Tem pé de moleque, pé de moça, tem doce de beijo. Você consegue decorar, por exemplo, aqui tem uma vara. Diogo, segura a minha vara aqui. Consegue segurar a minha vara? Muito obrigado. Vamos lá. Olha só, tem bastante coisa. Esse aqui é o espantalho, né? Ah, rapaz do céu, tem muita coisa bacana aqui. Por quê? Porque o pessoal já se prepara para decorar a sua escola, a sua casa. Por exemplo, você vai vir aqui, ó, você já vai tirar um pé de moleque. Isso aqui, Maria Estela e Fernando Machado, isso aqui é um troço, ó. Eu adoro de paixão. Mostra aqui, Diogo, ó. Se você quiser levar um chapéu como o meu aqui, ó, você consegue levar esse chapéu maravilhoso pro seu arraiá, certo? Arraiá que é o seguinte, Maria Estela, aqui na região norte, São João do Itaperiú tem a maior fogueira do sul do Brasil. Meninos e meninas da nossa produção, mete pra gente as imagens. 35 metros de fogueira. Uma fogueira gigantesca ali em São João do Itaperiú. Mais de 60 metros cúbicos de madeira são utilizados para construir essa fogueira gigantesca. Festa dia 20, 21 e 22 de junho em São João do Itaperiú. Fica aqui pertinho de Joinville, uns 40 minutinhos. Tem a maior fogueira de São João do sul do Brasil, rapaz. Essa festa eu não posso perder, por quê? Porque eu adoro isso aqui. Festa junina é isso aqui. Tem a maior fogueira de São João aqui na região norte. Tem essa loja aqui maravilhosa que eu posso comprar essas coisas aqui. Vou me decorar, acho que vou começar a fazer a partir disso. E é o seguinte, Marister. Eu vou encerrar esse vivo aqui, ó, só no pé de moleque. Porque, festa junina é a maior festa que tem no Brasil. É contigo aí. Dá minha vara aí, Diogo. Dá minha vara aí. É contigo aí, Marister. Vai contigo aí. Ô, Luiz, você sabe que deu água na boca essa tua paçoquinha, amendoim, esse clima de festa junina. É o arraiá, gente. Junho chegou e já vem esse clima. E nós temos aqui, vocês viram a fogueira ali, né? Que ele mostrou de São João do Itaperiú, uma das maiores aí do Brasil. Muito bacana. Obrigada, viu, Luiz, pela sua participação. Ele já tá lá, ó, todo prontinho já pra festa, pra arraiar, pra pular fogueira. Boa, Luiz. Daqui a pouquinho a gente volta aí pra Joinville. Mas agora vamos pra Blumenau. Tem mais uma edição da Feira da Amizade por lá, Fernando? Olha ela de novo, a nossa Feira da Amizade. Oi, Blumenau. Bora lá? A novidade, gente, é que o evento cresceu. E nesse ano vai ocupar toda a Vila Germânica. Oh, coisa boa, Fernando. Vamos pra lá então, saber com o PC sobre esses preparativos? Tá ele lá nos pavilhões da Vila Germânica. A gente lembra de anos anteriores em espaços menores. Agora vai ser ocupando toda a Vila Germânica. Eu imagino quantas oportunidades não vão ter nessa feira, hein, PC? Então, conta pra todo mundo. Conto sim, Fernando. Marister é a maior feira de solidariedade de Santa Catarina. Como vocês destacaram aí, o evento cresceu, está ainda maior neste ano. Serão 279 expositores, 300 apresentações culturais. O evento que será realizado neste sábado e domingo. E sim, pela primeira vez na história, como o evento cresceu, pela primeira vez na história, a Feira da Amizade vai ocupar todos os espaços aqui da Vila Germânica. Os preparativos já começaram. O Felipe mostra aqui que as mesas já começaram a ser colocadas, montadas aqui no setor 2, onde estarão os artesãos, onde estarão os clubes de mães, algumas entidades também. E o que é a Feira da Amizade, né? É um evento tradicional da cidade, anual, e que promove integração social, que valoriza os artesãos, os clubes de mães, as entidades socioassistenciais. E o secretário municipal Telmo Duarte Júnior fala conosco ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. Explica para todo o estado, então, Telmo, por que a Feira da Amizade é considerado um evento de solidariedade. Bom dia.
Bom dia, PC. Oportunidade, né? A oportunidade que a gente dá aqui para as entidades socioassistenciais, os clubes de mães, que são mais de 110 aqui na cidade de Blumenau, e também os artesãos, muitos se preparam o ano inteiro para essa oportunidade, preparando os seus produtos, né? Para aqui fazer uma renda bem bacana. Eles vendem super bem, eles esperam muito por esse evento, então a prefeitura consegue promover e dar essa oportunidade para eles. Ou seja, o pessoal vem para cá e expõe seus produtos, os artesãos, os clubes de mães, as entidades. É uma oportunidade de ouro para essas entidades, para esse pessoal. 40 mil pessoas devem passar por aqui neste sábado e domingo. Mas é algo muito mais do que recursos, né? É algo bem maior. Com certeza, é uma festa para a família inteira, a gente fala, né? A prefeitura, ela fornece essa festa através da Secretaria da Família e a gente tem aí a alimentação, né? Feijoada no sábado, no domingo a polenta com galinha, e a gente tem o parque para as crianças, a gente tem o setor com os artesãos, com as entidades, a gente vai ter exposição lá fora também no Boulevard. Como tu disse, toda a Vila Germânica vai estar empenhada para a Feira da Amizade. Ó, pessoal, e fica a dica, né? Setor 1 é o setor das apresentações culturais e serão 300 atrações dentro da programação neste sábado e domingo. Amanhã eu vou trazer mais informações aqui da Vila Germânica. Evento, anote aí, sábado e domingo, Vila Germânica, mais uma edição, a 35ª edição da Feira da Amizade. E, ó, Fernando e Maria, sábado tem a tradicional feijoada por aqui. E no domingo tem polenta com galinha. E aí, vocês vão de feijoada ou de polenta com galinha aqui na Feira da Amizade? Fernando e Maria. Obrigada, PC, pelas informações. Você sabe que olha, fica difícil escolher entre feijoada e a polenta com galinha. Eu acho que dessa vez eu vou na feijoada. Vou na feijoada, PC. Uma boa. Tem várias opções para todos os gostos. Obrigada pelas informações direto de Blumenau. Vamos continuar falando agora de coisa boa, vamos subir a serra, porque a Festa Nacional do Pinhão já começa amanhã. E a montagem das estruturas está sendo finalizada e o Recanto do Pinhão, que é o palco principal da festa nesse ano, terá mais de 100 atrações. Suiane está chegando ao vivo direto do local para trazer os detalhes da programação. O que é que a gente já vai ter nesse primeiro final de semana de festa? Faz esse convite. Suiane, bom dia. É isso mesmo, Maria. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha no SCC Meio-Dia. É isso mesmo, clima por aqui de expectativa para a 35ª Festa Nacional do Pinhão, que começa já amanhã com abertura às 6h30 da tarde. Já está o pessoal passando o som por aqui, a estrutura já está montada aqui no Recanto do Pinhão e também na rua lateral, a Rua Nereu Ramos, que vai estar, né, as entidades e também terá atrações artísticas durante o período da festa. A gente está aqui no espaço do Grupo SCC, onde também estamos na expectativa, tanto o SCC SBT quanto justamente todas as equipes das rádios, a Rádio Clube e a Rádio Massa FM, que vão estar também aqui nesse local fazendo a cobertura do evento. Mas falando sobre a programação, realmente uma programação bem recheada, mais de 100 atrações vão passar por aqui pelo Recanto do Pinhão durante o período, começando no dia 6 até o dia 22 de junho. E nesse final de semana, amanhã, começa justamente às 18h30, a gente confere na tela, com a abertura oficial. Depois, às 8 horas da noite, tem Quarteto Coração de Potro. Já no sábado, dia 7, abre a programação às 10 horas da manhã, Sabrina Gaiteira. Adriano Possai, Grupo Pátria Sulina, às 11h30 da manhã. Voltando à tarde, às 3 horas, com Dude Marafigo e Arthur Almeida. Às 4h30, temos Grupo Moda Boa, às 18 horas. Ricardo Oliveira. E para fechar a programação do sábado, Mano Lima e Grupo Mebororé. Além disso, no domingo, tem a programação a partir das 11 horas da manhã com Cris Canta, Mercedes Souza e Lucas Soares, às 3 horas da tarde. Às 4h30, Índio Ribeiro. Às 18 horas, 6 horas da tarde, Jones Andrei Vieira. E fechando o domingo, às 8 horas da noite, com Os Chacreiros. As principais atrações, então, desses primeiros dias, Quarteto Coração de Potro, Os Chacreiros e Mano Lima. A expectativa é de um grande número de pessoas por aqui, justamente para a prestigiar esse começo da 35ª Festa Nacional do Pinhão, que nesse ano é chamada de Edição Raízes, porque busca justamente trazer como centro da festa o palco aqui do Recanto do Pinhão, com as atrações nativistas, a sapecada da canção nativa e da Serra Catarinense, que são aí no próximo final de semana. Volto com vocês.
Convite está feito. Obrigada, Suiane, direto de Lages, para você que vai curtir a Festa Nacional do Pinhão já neste final de semana. Lembrando que a festa começa amanhã, já tem o nosso espaço montado lá na Praça João Costa. Obrigada, viu, Suiane? É claro que a gente vai acompanhar tudo de perto nesses vários dias de festa e mostrar para vocês aí de casa também. Obrigada. Vamos de previsão. Roda a vinheta. A quinta-feira começou com chuva e temporais em Santa Catarina, especialmente nas regiões que fazem divisa com o Paraná, lá em cima do nosso mapa. Mas agora, no decorrer do dia, essa instabilidade ela diminui, a chuva também diminui. Mesmo assim, ainda continuamos com um dia mais nublado em todo o nosso estado. E devido à cobertura de nuvens, as temperaturas não sobem tanto. Então, hoje teremos pouca variação. Como vocês podem ver, extremo oeste amanhece com 14 e não passa de 18 graus. Oeste catarinense tem 17 de máxima, meio oeste 16, assim como a Serra Catarinense. Planalto Norte, a máxima é de 15 graus hoje. E aqui para nossa faixa leste também 19, 20, 21 graus no norte e na Grande Florianópolis. Amanhã, a frente fria se afasta do nosso estado, favorecendo a diminuição da estabilidade. Então, nesta sexta, temos predomínios de nuvens, com algumas aberturas de sol em Santa Catarina, com chuva fraca no norte do estado no início do dia. Mas aí tem a aproximação de uma massa de ar mais frio que vai fazer com que as temperaturas fiquem mais baixas amanhã. Então, olha só, Floripa não passa de 20, mínima de 17 nesta sexta. Chapecó também tem 20 graus de máxima amanhã na região oeste. Sul do estado, Criciúma, mínima de 14 e máxima de 19. Blumenau no Vale também 19 graus de máxima. Joinville 18 e Lages, como sempre, região serrana, temperaturas mais baixas, mínima de 9 e máxima de 17 graus nesta sexta. Amanhã eu trago para vocês aqui no meio-dia a previsão do tempo completa já para o final de semana, para vocês conseguirem se organizar. Vamos fazer uma pausa por aqui, meio-dia e 33 minutos. Temos imagens de Imbituba. Quantos graus, produção? 21 graus. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta quinta-feira. E a obra de instalação da nova adutora de água tratada, ali na ponte Pedro Ivo Campos, da capital, está na reta final. Vamos chamar a Giovana Pacheco, ela está ao vivo e tem as informações. Ô Gi, qual é a previsão de entrega? Conta pra gente. Maria, a previsão de entrega agora é de mais 60 dias para a entrega, então, dessa nova abdutora de conseguir fornecer água, então, pela ponte Pedro Ivo Campos. Então, o que acontece? Essa obra ela já está com mais de 70% das tubulações instaladas, só que agora eles precisam, então, instalar todo o restante, né? O restante, os 30%, e também o principal, aguardar a chegada de duas válvulas que são importantes para esse funcionamento, que vem da Itália. Segundo o governo do estado, essa chegada das válvulas atrasou, o que influenciou nesse cronograma que estava sendo planejado. Então a ideia era que fosse completo já, mas agora eles vão precisar de mais 60 dias para que essas obras terminem. E aí o que acontece? Depois que essas obras forem terminadas, aí sim eles vão ligar todo o sistema ao sistema de integração de água aqui da Grande Florianópolis, para conseguir fazer a pré-operação. E depois de 15 dias de pré-operação desse sistema, para ver se está tudo certo, se a água está chegando, né, a água tratada está chegando no destino esperado, aí sim eles vão então desinstalar e desativar a antiga. A antiga passa pela ponte Colombo Salles. Então, esse período aí deve ser de 60 dias até concluir as obras e depois mais 15 dias para que tudo seja instalado e que funcione devidamente. Então, essa obra ela teve um investimento de mais de 11 milhões de reais e, segundo o governo do estado, ela vai possibilitar essa desativação, né, da atual adutora que percorre pela ponte Colombo Machado Salles e eu tinha falado, né, desinstalar, mas ela vai ser revitalizada. Então, ela será desinstalar
desativada e então revitalizada. Maria, eu faço esse Vivo até com uma certa emoção, porque esse é o meu último Vivo aqui no SCC Meio-Dia e eu queria me despedir de vocês, então quero agradecer para todo mundo que assiste a gente aqui e me acompanhou, né, nessa trajetória de mais de 3 anos aqui no SCC SBT e, claro, agradecer todo mundo que está sempre trabalhando junto, né, no jornalismo todo mundo trabalha junto e todo mundo sempre me recebeu muito bem aqui, então eu tenho só a agradecer para vocês que assistem e para vocês que trabalharam e trabalham comigo o tempo todo aqui no dia a dia. Obrigada e volto com você aí para o estúdio. Querida Giovana, uma ótima profissional. Muito obrigada. A gente que agradece a sua contribuição desde que você chegou aqui, passou pelo SCC 10, se tornou repórter aqui também do SCC SBT. Parabéns, Giovana, pela sua trajetória e a gente deseja muito sucesso. Está só começando uma menina nova, né, Fernando? Com muito talento, com muito profissionalismo. E a gente espera que você tenha aproveitado bem esse período aqui nessa grande emissora, nessa grande empresa, onde você se desenvolveu muito. Sucesso para você, viu, Gi? Parabéns e sucesso. Deixa eu seguir por aqui, porque em Criciúma estão abertas as inscrições para o casamento coletivo, Maristela. Os noivos terão direito, inclusive, à roupa e à festa de graça, Fernando. Melhorou, porque antigamente não tinha roupa e festa não, hein? Eu lembro quando eu morava lá. Agora tem roupa e festa. Para você que quer casar, tá apertado de grana, olha a ajuda aí, ó, o casamento coletivo. Vamos para lá? Vamos, Emanuela Justino traz os detalhes. Esse casamento coletivo, então, está sendo disponibilizado. É uma comemoração aos 100 anos, ao centenário de Criciúma, né, que completa nesse ano de 2025. Então, esse casamento vai ser voltado principalmente às pessoas em estado de vulnerabilidade social. Então, vão ser 100 casais selecionados, os 100 primeiros a fazerem a inscrição. E olha, eles vão ter direito à festa, o vestido da noiva, o terno dos noivos, também a foto, a filmagem, tudo isso de graça para aqueles que se inscreverem e forem selecionados, né? Então, as inscrições vão até o dia 23 de junho e elas são feitas exclusivamente na sede do CRAS. Então, o pessoal tem que procurar aí a sede mais próxima da residência, fazer a inscrição de forma presencial, entregar toda a documentação. Tem que residir em Criciúma, não ter nenhum tipo de impedimento legal para o casamento, comprovar a hipossuficiência econômica e também apresentar a documentação exigida no edital. Quem quiser mais informações, quem quiser tirar dúvidas, pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social aqui de Criciúma pelo telefone DDD 48 3431 0389. Só reforçando, as inscrições vão até o dia 23 de junho, mas os casais selecionados vão ser os 100 primeiros. Então é bom o pessoal correr, já se informar e fazer a inscrição. Volto com vocês aí no estúdio. Ei, Manuela Justino, então vai lá, faz a tua inscrição para o casamento coletivo do sul do estado. Política, já com a gente Roberto Azevedo para trazer o destaque de hoje. O governador Jorginho Melo vai passar o governo para o desembargador Francisco Oliveira Neto. Quando, Roberto? E qual o motivo? Bom dia. Pois é, bom dia, boa tarde para você que nos assiste. Fernando, a viagem internacional que o governador vai fazer a partir do dia 13 de junho ao Japão e à China. Vai lá prospectar negócios, vai falar sobre investimentos, mas também vai colocar à mesa das autoridades asiáticas destes dois países a relevância do trabalho de sanidade animal que tem em Santa Catarina, o trabalho de saúde animal que se faz aqui e que evita que o Estado, por exemplo, esteja enfrentando algum problema com a gripe aviária. Vamos dar uma olhadinha nesse contexto? Aí, à direita do seu vídeo, está o desembargador Francisco Oliveira Neto. Ele é filho e neto de desembargadores. E o interessante é que ele vai assumir no dia 13 de junho, 17 anos depois que o pai dele, que também foi presidente do Tribunal de Justiça, Francisco de Oliveira Filho, assumiu o governo do Estado. Aquela época, também foi feita toda a construção que vai ser feita agora. Para o desembargador assumir, precisa a vice-governadora sair do país ou pedir licença, o presidente da Assembleia também na mesma situação, e essas duas situações vão ocorrer. Marilisa bem, nesse período de 13 a 25 de junho, quando Jorginho Melo estiver na Ásia, vai à Espanha e Portugal. Vai tratar de turismo em Portugal, investimentos para Santa Catarina, mas também vai ver Valência e Barcelona, na Espanha, sobre a questão das cidades inteligentes.
as cidades digitais que existem no mundo. Já o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, vai se licenciar sem vencimentos para tratar de assuntos pessoais. Detalhe interessante, Fernando, quando o pai do atual presidente do Tribunal de Justiça assumiu o governo de Santa Catarina, lá em 2008, era governador Luiz Henrique da Silveira e o vice era Leonel Pavan. Também houve essa construção para eles saírem e poder dar espaço para o presidente do Judiciário Catarinense. Você sabe quem era o presidente da Assembleia? Júlio Garcia, o mesmo Júlio Garcia que é presidente hoje e vai assumir. Então, tem alguns fatos históricos. E Jorginho Melo, hoje governador do estado, era deputado estadual. As coisas na política também têm esta dinâmica. Por que é importante, hein, Roberto, para Santa Catarina e para o Brasil, que a França aceite o acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Explica para a gente. Olha, vamos pensar no mundo atual. O mundo atual é um mundo onde tarifaços mandam na corrida comercial entre as nações. O que o Brasil e a União Europeia começaram a desenvolver lá em 2007? Um acordo para que a União Europeia, que é um bloco econômico, e o Mercosul, outro bloco econômico, troquem as tarifas por benefícios. Ou seja, um produto, ou a maioria dos produtos que são feitos aqui na região, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e outros países que estão chegando junto, eles teriam tarifa igual aos produtos lá da Europa. Seriam vistos como produtos locais. É claro que os produtos europeus, a maioria deles com valor agregado e mais tecnologia, também teriam essas vantagens. Isso cai como uma luva hoje, quando o presidente dos Estados Unidos e a China estão discutindo tarifas, estão tarifando tudo, que haja uma abertura de mercado para os produtos europeus no mercado consumidor na América Latina, que tem mais de 180, 190 milhões de consumidores só no Brasil. Ou seja, hoje de manhã, lá na França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com Emmanuel Macron, é esse o sobrenome do cara, e disse para ele, abre o coração e faça com que a França entre e aceite o tratado com o Mercosul, o que é uma evolução. A grande resistência na França é que ela é uma espécie assim de bolsão agrícola da Europa, e são justamente os agricultores franceses que mais reclamam da perda da competitividade com os produtos brasileiros e argentinos, caso o Mercosul feche esse acordo com a União Europeia. Interessante isso. Então, Macron fez aquela cara de paisagem e tal, rostinho de paisagem, mas não tem jeito. Se a França não fizer, os outros países da União Europeia vão fazer e a França vai ficar isolada no contexto. Já se resolveu com a Brigitte Macron? Ela apareceu nas fotos do lado dele, né? E estava com as mãos assim. Eu não sei se isso significa que é paz, dizer? Que é paz no momento. E a Brigitte, ela tem uma autoridade muito grande no país, né? Uma personalidade, ela é uma primeira-dama respeitada no país. Exatamente. Vamos lá, PSD agora, voltando ao assunto para Santa Catarina, o PSD de Júlio Garcia, de João Rodrigues, de Cláudio Salvaro, o PSD vai se encontrar em Criciúma. É hoje, às 6h55 da tarde, também conhecido como 18 horas e 55 minutos. Esse 55, evidentemente, não é por acaso, que é o número do partido PSD. Vamos dar uma olhadinha no quadro, assim. A gente está vendo aqui o que vai acontecer nesse evento. É um evento para dar mais musculatura política, dar mais ênfase à pré-candidatura de João Rodrigues, prefeito de Chapecó, tá? Eleito pela 4ª vez para administrar o município e que é pré-candidato ao governo. Mas, mesmo que ele tenha o nome estadualizado, ele precisa ganhar musculatura política. É isso que esses encontros estão fazendo. Júlio Garcia estará presente, que é um grande líder regional lá no sul de Santa Catarina, não só presidente da Assembleia, é uma força. A expectativa é da vinda do presidente nacional Gilberto Kassab, depende da situação atmosférica, meteorológica. Se chover, não vier, ele vai mandar pelo menos um vídeo, mas a intenção é que Kassab esteja presente e dê o aval para João Rodrigues, tudo pela batuta do Heron Jordani, que é o presidente estadual do partido.
evidentemente, vai ser uma festa, vai ser um evento regional, mas com cara de comício, embora não dê para fazer agora, porque é tudo pré-campanha eleitoral, é pré-candidatura. O que o PSD precisa fazer, além de mobilizar seus eleitores e os seus políticos, é angariar apoio em outras siglas. Aí a história é diferente. Você notou a ausência de alguém aqui, seu Fernando Machado? Deixe-me ver. Não. É pertinho. É do Paraná, o governador Ratinho Júnior, pré-candidato do PSD à presidência da República, não estará presente. Já avisou que não vem, mas naquele evento lá do dia 22 de março, lembram, em Chapecó, onde João Rodrigues comemorou o aniversário e fez pré-campanha também, Ratinho estava presente, estava lá, entrevistei. Muito bem. Obrigado, Roberto. Tem mais do Roberto em scc10.com.br. Aliás, antes de encerrar, vai lá no SCC10 que você vai saber o seguinte: por que a maioria dos eleitores do Brasil não quer nem Jair Bolsonaro, nem Lula candidatos a presidente em 2026. Pesquisa Genial Quest divulgada hoje. E que bom, né? E que bom. É isso aí. Que apareçam novos candidatos. A Maria Esther está chegando com um assunto, gente, que é a cara dela. Não teria outro apresentador para trazer este assunto aqui no meio-dia. Tá querendo alguma coisa, né, Fernando? Você sabia que o Brasil é um dos maiores mercados de beleza no mundo? Pois é, Santa Catarina acompanha o ritmo. Quase 10% de todos os MEIs do estado são desse setor. A gente vai conferir os detalhes agora na reportagem. A habilidade veio de mãe para filha, mas foi durante a pandemia, sem trabalho e sem perspectiva, que a Tuane enxergou na tradição uma nova fonte de renda. Eu passei bastante dificuldade ali com meus filhos ali, tentei arrumar serviço e não consegui. Até que eu tive a ideia de começar a fazer as tranças, né? Tipo, eu já me autotrançava, minha família trançava em mim também, nas minhas irmãs. E meus familiares me apoiaram muito, falando que eu tinha talento com as tranças e falou pra mim botar esse talento em dia, né? Tipo, começar a atender, criar um Instagram, já que estava difícil, né? Na época da pandemia, não conseguia arrumar um serviço. Aí eu fui fazendo a minha filha, fui pegando modelo, fui pegando as pessoas, atendendo em casa, né? Com uma cadeirinha, um espelho somente. Já Rodrigo, depois de mais de 20 anos na profissão, quis mudar o ritmo sem abandonar a essência. Trabalhar com a profissão, continuar com o cabelo durante esse tempo e manter os laços familiares, ter as crianças próximas da gente. Tanto é que hoje meu salão fica na frente da minha casa, né? Então, assim, eu consigo dar suporte para os meus filhos. E hoje eles estão crescendo e eu acho que isso foi muito válido, tá? Para poder deixar a família mais junto, necessidade de crianças, tá? Mas valeu a pena. O Brasil ocupa o 4º lugar de maiores mercados de beleza do mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Em Santa Catarina, o segmento acompanha o ritmo. De 2023 para cá, o número de novas empresas da área aumentou em mais de 13%. A maioria delas, inclusive, é de bairro, fortalecendo a economia local e criando laços com a comunidade. Hoje, nosso salão, a gente trabalha em bairro, não trabalha em shopping, né? E eu falo que a nossa grande diferença é a qualidade da mão de obra. A nossa clientela, a gente tem página no Instagram, tem algumas coisas de internet, né? Mas como é um bairro, o melhor de tudo é o nosso boca a boca, tá? Se você for perguntar aqui para as pessoas que trabalham aqui com a gente, um bairro, ele é pela indicação, tá? Se você consegue fazer um bom serviço, consegue dar um bom atendimento, uma boa qualidade de serviço, essa pessoa ela vai indicando uma para outra, né? Eu tenho clientes aqui que já são indicação da indicação da indicação. Acho que esse fator da gente valorização daquela compra do pequeno, você está numa localidade, fazer consumir no seu bairro e a gente perpetuar isso pelo país todo, acho que foi o que fortaleceu talvez a oportunidade de se reinventar e estar no mercado ainda. O setor de beleza é um dos destaques no estado. São mais de 60 mil microempreendedores individuais, o que representa quase 10% de todos os MEI catarinenses. Esse protagonismo abre caminho para novas oportunidades.
Quando você deslumbra, né, uma área dessa, né, você vai ver que é um mercado altamente concorrido, mas que esse diferencial, né, do atendimento diferenciado, de trazer algo novo, as novidades no mercado, ele faz toda a diferença, né? E é um público que a gente vê cada vez mais em crescimento. É por isso que, além de atender em um estúdio próprio, Tuane compartilha o que sabe. Ela oferece cursos para que outras mulheres tenham a mesma oportunidade. Abrir um estúdio maior, um espaço maior, que eu posso dar oportunidade para outras pessoas, outras transistas trabalhar comigo, né, no meu estúdio. E, claro, em um mercado tão concorrido em que predominam serviços como cabelo, manicure e pedicure, as especializações são uma forma de se destacar. Se eu tivesse parado ali e falado assim, olha, eu não quero mais fazer cursos de aperfeiçoamento, né, com certeza o meu salário seria muito menor do que eu tenho hoje. A partir de incentivos do Sebrae com agências de atendimento, o foco é manter o empreendedor atualizado. Ele jamais vai deixar de ter a informação para se preparar para esse mercado. Então, ele tem que ter essa preocupação em buscar isso aonde existem, né, como o caso do Sebrae e outros do Sistema S também, mas eu acho que a informação está à disposição dele. Então, basta ele querer entrar, se capacitar, tirar um tempo para poder se atualizar e essas dúvidas que vão surgindo constantemente nesses grupos que nós organizamos mensalmente, que nós temos no Sebrae, de empreendedores que chegam para buscar capacitação ou uma evolução ou uma inovação do seu produto, nós vamos estar apoiando ele. Antes, o trabalho era um peso para a Tuane. Hoje, as tranças dão sentido para a rotina. O empreendedorismo, para ela, é o começo para alcançar objetivos. Hoje em dia eu já venho trabalhar com vontade, assim, de querer, só de saber, só ter a vontade de vir, que eu vou trançar alguém, porque trança é um negócio que eu amo, né? Eu comecei a gostar das tranças, né? Então, só de vir, saber que eu vou atender alguém, eu já fico feliz. Então, já é uma rotina que eu gosto, entendeu? Já o Rodrigo sempre viu potencial na profissão. Enxergou no empreendedorismo a chance de viver perto da família e conquistar a estabilidade. Todo cabeleireiro, normalmente, ele procura um grande salão de nome, né? Para poder se estabelecer, criar um vínculo, né? E hoje, já tem algum tempo que eu não trabalho já em rede de salões. Eu consegui vir trabalhar para mim. Hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu salão, né? Então, já tenho fontes de renda extra. 12h, 55 minutos. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no meio-dia. Voltamos em instantes com mais notícias para vocês. Agora, imagens de Itapema, 20 graus. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta quinta-feira, agora meio-dia, 59 minutos. Dá uma olhada nessa mesa, uma mesa especial para comemorar o Dia do Manezinho. Vai ser daqui a pouco, no A Tarde é Nossa, tem tainha, tem ostra, farofa de banana, camarão alho e óleo, Fernando, olha, e o cheiro. O manezinho nessa mesa aí, ele fica o dia inteiro comendo, Maria Esther. Olha aí, ó, daqui a pouco a comida que o manezinho mais gosta no A Tarde é Nossa. É já, logo depois do meio-dia. Isso, porque agora a gente vai para Lages falar da campanha do agasalho. Isso porque a campanha do agasalho emergencial superou as expectativas, arrecadando, Fernando, mais de 6 mil peças em menos de uma semana. E a gente tem a honra de reafirmar campanha que foi criada aqui pelo grupo SCC e que até hoje aquece muitos serranos, muitos catarinenses. Que orgulho para nós! E a Suiane de Liz está chegando ao vivo com todos os detalhes de tudo o que aconteceu nessa campanha do agasalho. Bora lá? Suiane de Liz está na tela de Santa Catarina. Muita gente aquecida aí, Suiane? É isso mesmo, Fernando, Maria. Essa campanha foi realizada justamente por conta da previsão de dias bastante frios por aqui nas últimas semanas. A gente acompanhou, né? Aí teve até mesmo neve, temperaturas negativas e foi uma campanha emergencial, além daquela que o Grupo SCC já realiza todos os anos. Essa campanha emergencial foi realizada pelo Grupo SCC, a Fundação Carlos Joffre do Amaral, as rádios do Grupo SCC em parceria com a Prefeitura de Lages. Durante cerca de 5 dias foram arrecadadas
arrecadado 6 mil peças em menos de uma semana. E essas doações foram encaminhadas, então, para a Secretaria de Assistência Social, lá no Centro de Convivência do Idoso. De lá foram distribuídos para os CRAS aqui do município, aquecendo, sim, muitas pessoas. Então, mais de 6 mil peças arrecadadas em menos de uma semana. Um número realmente muito grande que mostra a força do Grupo SCC, a força desta campanha e do chamado, justamente, do grupo para o apoio à comunidade, é claro, que participou e ajudou, fez o seu gesto, a sua doação. Falando na campanha que é realizada todos os anos pelo Grupo SCC, na próxima segunda-feira acontece aí sim a entrega dessas arrecadações para as entidades que farão aí a destinação para as pessoas que mais precisam. A gente vai acompanhar tudo e traz também as atualizações do número de doações dessa campanha que foi realizada no mês passado, no mês de maio, por aqui. Volto com vocês. Anny. Que legal, que bonito de ver, né? Como as pessoas ajudam também agora. A gente está falando de um frio que pode ser negativo na Serra Catarinense aí. Isso que o inverno nem começou. A gente já teve temperaturas abaixo de zero nos últimos dias por lá. A importância de doar. Obrigada, viu, Suiane, pelas informações direto de Lages. Maria, eu queria fazer aqui um adendo aos colaboradores do Grupo SCC, em Lages especialmente, que botam rodar essa campanha todos os anos. Família Amaral, parabéns. Olha o compromisso do Grupo SCC com o social. Essa campanha, gente, ela aquece milhares de pessoas há anos. É a primeira campanha do agasalho do Brasil, criada aqui pelo SCC. Que orgulho pra gente. Os colaboradores do SCC que todos os anos fazem um pouquinho a mais para contribuir também com a campanha. Muito obrigado. E vamos lá para mais um ano. Nosso papel aqui é convidar você de casa que tem uma roupa boa, né, Maristela? Uma roupa boa. Em bom estado, Bom a gente estado. sempre fala. Às vezes eu sei que você tem condição, vai lá, compra uma peça nova e leva para doação. É importante, gente, a solidariedade que é provocada pelo Grupo SCC, porque o Grupo SCC vai lá e provoca as pessoas. Vamos doar. E as pessoas vêm junto e doam e aquecem as pessoas. Tá aí a prova, né, Fernando? Pensa, em menos de uma semana, essa emergencial, essa campanha do agasalho emergencial conseguiu arrecadar 6 mil peças de roupa. É disso que é feito um grande veículo de comunicação, gente. Cuidando com o social. Muito bom, gente. E vamos contribuir, porque você pode participar também. É uma campanha nossa. Novidade agora, que vem lá da região de Chapecó, Maristela. Pois é, a cidade sancionou uma lei que estabelece a loteria municipal. Com a criação da loteria, os valores arrecadados serão destinados para ações sociais do município. Olha aí, ó. Já que a gente não pode vencer o inimigo, né, meu caro Bastos, vamos usá-lo para algo positivo. Diga lá, meu querido, explica pra gente qual o objetivo desta ação aí. É isso aí, Fernando. O principal objetivo é criar a cidade dos autistas, aqui na cidade de Chapecó. Praticamente todo o valor arrecadado com essa loteria municipal já foi sancionada essa lei. O prefeito João Rodrigues já assinou ela, inclusive, e ela deve entrar em vigor há cerca de 60 dias. O secretário de governo, ele mandou um vídeo pra gente contando mais detalhes sobre essa loteria e como vai funcionar ela também aqui no município. Acompanhe. Para que a gente possa, com esses recursos arrecadados com a Loteria Municipal, instituir a Cidade do Autista, uma causa social valiosa e que muito contribuirá para uma política pública eficiente nesse público-alvo. O município agora passa, então, a fazer o estudo técnico preliminar, que deverá ser concluído em 60 dias, e através desse estudo, então, se terá o molde de como funcionará toda a estrutura da Loteria Municipal. Esse estudo será a base para uma licitação pública, uma concessão para que alguma empresa privada possa explorar esse serviço aqui no nosso município. O modelo de Loteria Municipal, pela análise preliminar, seguirá algo que já existe na loteria convencional. Uma casa de apostas e convênios com comércio local, outras entidades lotéricas, para que eles possam, então, oferecer ao público, quem quiser fazer sua aposta, fazer a aposta na Loteria Municipal.
É isso aí, então. Reforçando, então, cerca de R$300 mil por mês devem ser destinados para a criação e manutenção da Cidade dos Autistas aqui em Chapecó. Fernando, Maria, devolvo para vocês no estúdio. Obrigado, Bastos. Por hoje era isso. Maria, toda a equipe, muito obrigado por mais uma edição do nosso Meio-Dia, pela companhia. Foi uma honra, um prazer estar com você aqui. Que alegria passar essas 2 horas juntos com você no seu almoço. Espero que você tenha ficado bem informado. Até amanhã, hein? 11h20. Tchau, Fernando. E a gente segue com a Tarde é Nossa. Bora lá.